Voltando à nossa aula, o nosso segundo tópico da nossa querida lição, nós vamos continuar estudando, onde tem por título, ou seja, o segundo tópico, arraigados e alicerçados em amor. O objetivo desse tópico é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor. Esse aí é o título do nosso tópico. Observamos que o apóstolo Paulo, ele tinha plena certeza que a igreja só seria vencedora se a mesma vivesse e exercitasse com entendimento o amor de Deus. Dependendo da versão bíblica que a gente usa, a palavra amor a gente encontra cerca de 282 vezes, mais ou menos por aí. Então é muito difundido em toda a Bíblia. Então, o primeiro subtópico do segundo tópico diz aqui, amor à virtude cristã. Embora a gente sabe disso, que a palavra amor seja muito pronunciada, principalmente entre aqueles que se dizem crentes, ou seja, entre os crentes, nos últimos dias se fala muito em amor. Mas, infelizmente, a evidência é rara. Por esta razão, o comentarista ele dá ênfase aqui, ele enfatiza o amor como a virtude cristã. Não é uma, é a virtude cristã. E nos dá uma referência em Mateus capítulo 22, versículo 40. O amor, ele fala que o amor é o resumo da lei e dos profetas citado por Jesus. A referência que ele nos deu. Por esta razão, a ausência do amor ágape, o amor divino, na vida do crente, comprova que o tal crente não conhece a Deus. Como disse João na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, que está referência na nossa lição. Então, o amor, ele é um teste válido para a verdadeira fé cristã. Por quê? Porque como Deus é amor, e nós confessamos ter comunhão íntima com Ele, então é necessariamente que pela palavra amor, faz necessário que ela seja manifesta pela nossa maneira de viver. Ou seja, o amor de Deus, ele precisa ser revelado em nossas vidas, nosso modo de vivendo. Então, é uma característica muito profícua daqueles que defendem que o amor é apenas um sentimento. O amor vai muito além do nosso entendimento. O segundo subtópico deste segundo tópico, quando ele diz arraigados e fundados em amor. Vejamos que o apóstolo Paulo faz sua intercessão. E nesta intercessão ele faz 2 pedidos simultâneos. E esses 2 pedidos, eles são indispensáveis na vida da igreja. O primeiro pedido, o apóstolo não se cansava de interceder, veja bem, que Deus fortalecesse os crentes pelo seu espírito. Ele não pediu pela força humana, mas pelo seu espírito, com o seu glorioso poder interior, é aquela chama, é como se fosse um dínamo que balança, que impulsiona o cristão a seguir. O segundo pedido de Paulo
ele rogava para que Cristo, além de fortalecer no primeiro, no segundo, Cristo habitasse nos crentes pela fé. Parece uma loucura, né? E então, por meio de um firme fundamento de suas vidas em amor, tá certo? Jesus habitando, eles firme em amor, eles pudessem seguir em direção ao entendimento de Deus cada vez mais profundo. É um relacionamento, quando alguém mora, habita com você na sua casa, você tem um relacionamento, você tem um entendimento, você começa a conhecer profundamente as pessoas, saber o que a pessoa gosta, o que não gosta, a comida, etc. Depois do investimento divino como este, todos fortalecidos no interior pelo poder do Espírito Santo e Cristo pela fé habitando em cada crente, a igreja pode ser comparada mais do que uma árvore ou do que um edifício qualquer. O edifício, por mais sólido que seja, uma árvore, por mais profunda que sejam as suas raízes, não se compara com a igreja de Cristo, fortalecida e arraigada através da habitação de Cristo na vida da igreja. O coqueiro ainda hoje é uma, vamos dizer assim, uma dificuldade de se entender. Um dia eu estava conversando com um engenheiro e ele disse: rapaz, o coqueiro é inexplicável. Ele não tem, olhando, ele não tem uma forma de suportar os balanços, mas sabe o que suporta? São as raízes, aquelas raízes bem pequenas, mas ela se arraiga, ela se aprofunda, tanto descendo como na parte lateral, e a distância de metros você encontra uma esteira de raízes, e a igreja ela é muito mais alicerçada do que um pé de coqueiro ou do que um edifício, por mais sofisticado que seja. O terceiro subtópico do terceiro tópico, o terceiro subtópico do segundo tópico, quando ele diz aqui a intensidade do amor de Cristo. Então nós observamos, meus queridos irmãos, vejam que intimidade do apóstolo Paulo tinha com Jesus. E além dessa intimidade que ele tinha com Jesus, ele tinha assim, uma confiança no poder do Espírito Santo e que ele ia fazer algo na sua vida, na vida daqueles que a recebessem. Presta atenção que, em primeiro lugar, Paulo ele roga a Jesus para que o Espírito Santo, só ele pode, para que o Espírito Santo faça os irmãos entenderem, significa ter conhecimento das dimensões do amor de Deus que é dado a todos os santos, e não a um elemento isolado no âmbito da igreja. Os irmãos precisavam entender, a igreja de Éfeso precisava entender que a dimensão do amor de Cristo, de Deus, ela está a todos e não a uma pessoa ou um grupo seleto na igreja. Não é privilégio de alguns, mas de todos. E Paulo pedia que esse entendimento levasse os crentes da igreja de Éfeso a experimentar a grandeza do amor de Deus. Então os termos bíblicos especifica do versículo 18, se você leu, mas você pode ler, falam da abrangência desse amor. Então, se os irmãos experimentassem, sabe o que é experimentar? Você pegar e provar, isso aqui é bom. A grandeza do amor de Deus, então fala da abrangência, porque o amor de Deus, ele é abrangente.
Paulo queria que entendesse a largura, falamos na lição passada, alcança a todos. O comprimento, a altura e a profundidade, homem algum tem capacidade de medir. Mas quando nós compreendemos e aceitamos pelo poder do Espírito Santo, passamos a entender e a amar a Cristo e ao nosso próximo. Amar a Cristo parece ser fácil, né? Mas o nosso próximo a gente precisa amar. O que Paulo mais ansiava era que esta submissão e experiência viesse contagiar, sabe o que é contagiar? Penetrar mesmo, o íntimo de cada crente. E que esse contágio conduzisse cada um a amar uns aos outros. O amor recíproco, conforme a referência da lição, na primeira carta de João, o capítulo 4, versículo 10. Então, ele mostra que nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós, enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Primeira de João, capítulo 4, versículo 10. Como diz aquele lindo de Nicolete, né? Ele nos amou primeiro, né? Então isso é muito importante, que a gente possa entender a abrangência desse amor. Nesse contexto que nós lemos de João, quando o apóstolo João nos exorta a amarmos uns aos outros, ele, veja bem, ele não está impondo a nenhum de nós uma responsabilidade. Pelo contrário, ele está declarando um privilégio. Já pensou nisso? Glória a Deus por isso. Se Deus nos amou de tal maneira, como de João 3,16, devemos também amar uns aos outros. É importante saber, meus queridos irmãos, que não somos salvos por amar a Cristo simplesmente, mas sim por crer que Ele morreu para nos salvar e aceitar o seu sacrifício. E esse sacrifício de Cristo deve estar inserido na vida do cristão. É onde consiste o verdadeiro amor. Em segundo lugar, nós observamos que Paulo intercede na nossa lição, mas está dentro dos parâmetros, para que os crentes sejam, veja bem, agora ele muda, sejam cheios de toda a plenitude de Deus, de toda. É impossível. Aquilo que Deus reservou, o limite de Deus, homem nenhum consegue, mas o limite de Deus para o homem, sim. Então, nesta oração de Paulo, nós deparamos com a sua quarta e última intercessão, na parte B do versículo 19 do capítulo 3 da carta aos Efésios. A sua última, nesse contexto, orando, intercedendo pela igreja, quando ele diz, veja bem, que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, Paulo chega ao clímax de sua oração. Ou seja, depois que o homem interior foi fortalecido com o poder de Cristo e por meio do Espírito Santo, esse trabalho todo que foi realizado, depois que Cristo fixou residência em cada coração, e depois de termos começado a possuir a gloriosa plenitude de Deus, veja bem que é uma etapa. Somente então é que o mais elevado momento da experiência cristã torna-se propriedade. Senão a gente fica beirando, você vai entrando nos compartimentos, possuindo, até chegar a toda a plenitude, aquilo que Deus reservou. Na oração que Paulo faz, não é para que os irmãos recebam algum atributo de Deus, alguma coisa, alguma bênção, não.
Absolutamente não. Ou algum dom da sua parte, ou amor, ou conhecimento, ou alguma coisa semelhante, não. Ele não pede também poder, não, de jeito nenhum. Mas o que Paulo queria era que todos, aí não tem preço, fossem cheios, recebesse o máximo de Deus. Para quê, pastor? Para ornar o templo do Espírito Santo que somos nós. Você sabe por que a gente não consegue ornar como ele quer o templo? Você sabe por que muitas pessoas se vestem de qualquer jeito, andam de qualquer jeito, que não refreia a sua língua do mal, que tanto faz estar num culto, na escola dominical de manhã, como está numa praia, no nudismo ou seminu? Você sabe por quê? É porque não foi cheio ainda de Deus. Aquilo que Deus... Porque quando nós somos cheios de Deus, Jesus começa a morar dentro de nós. Ele começa a ornar este templo. E o Espírito Santo vem e habita e faz maravilhas, coisas gloriosas. Por isso que a gente deve cuidar da nossa vida espiritual de uma forma muito maior e um carinho maior do que uma mãe cuida do seu filho. Que Deus abençoe os irmãos. O terceiro e último tópico da nossa lição é: a bênção de Deus excede o pensamento humano. E o objetivo desse tópico é que a gente se conscientize, ou seja, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Entendeu? Esse é o objetivo dessa lição. É como se Paulo colocasse uma das suas mãos no ombro de Deus e outra no nosso. Paulo arrebenta com a teologia de um Deus ilimitado. É como se Paulo contextualizasse o que Jesus falou em Mateus, no capítulo 6, o versículo 8. Jesus disse o seguinte: não vos assemelheis, não tenho bem gravado na mente, mas não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe perdirdes. Antes de você abrir a boca, ele já sabe. Então Deus vai além do nosso entendimento. Não tem uma harpa cristã, tem um cantor cristão que diz muito além do nosso entendimento. Então, a gente precisa entender Deus quando Ele habita dentro de nós, através da pessoa de Jesus, e dando sabedoria e entendimento, e o Espírito Santo revestindo para suportar as adversidades da vida. O primeiro subtópico deste terceiro tópico, que fala sobre a dimensão das bênçãos divinas. Você pode medir? Paulo conclui a sua intercessão, a sua oração intercessória, reconhecendo, isso é gratificante, a soberania de Deus em responder às suas orações. Está no versículo 20 do capítulo 3, ele reconhece. Eu pedi e Deus ouviu, Deus respondeu. E ele declara que nós somos falíveis e incapazes de alcançar as bênçãos divinas através das nossas mentes humanas e limitadas. A dimensão, meus queridos, das bênçãos divinas vai além do nosso raciocínio. Ultrapassa todos os nossos planos e desejos, porque esta dimensão, ela não é projeto de um arquiteto qualquer ou de um engenheiro qualquer. Não, ela é arquitetada por Deus. Ele arquitetou para seus filhos a quem Ele ama. Paulo disse isso no capítulo 2, versículo 9 da sua primeira carta aos Coríntios, que está inserido como referência na nossa lição. Isso aí é importante a gente saber. Como disse o sábio, lá no Provérbios capítulo
de número 6, versículo 9, ele diz aqui o seguinte: o homem faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus. O Senhor. O homem faz, planeja, mas quem dirige é o Senhor. O rei Salomão, veja bem, quando ele agradecendo a Deus por Deus ter lhe confiado a construir o templo, está lá em 1 Reis, está na nossa lição referência, né? Capítulo 13, versículo 5 a 14, nós não vamos ler. E Salomão começou a agradecer a Deus. Tá? E veja que quando Deus disse, pede o que você quer, Salomão. Salomão pediu a sabedoria. E Deus deu além daquilo que ele estava pedindo no seu coração no momento. Deus disse, como você não pediu a vida dos seus inimigos, não pediu riqueza, eu vou te dar tudo isso. Então Deus, a medida de Deus para nós, somente Ele é quem pode entender e explicar. Nós vamos para o nosso segundo subtópico dessa terceiro tópico, quando diz, e último, né? Quando ele fala o convite para a oração. Aí agora Paulo demonstra gratidão e adoração a Deus e faz um convite a todas as gerações. Que coisa gloriosa! No final da sua segunda oração, Paulo faz uma chamada doxologia, ou seja, uma adoração, vamos dizer assim, sacra. Ele faz um louvor ao Deus, o Todo-Poderoso, porque Deus respondeu ao Deus que responde às orações. O aspecto distintivo deste momento doxológico na vida de Paulo consiste nas duas maneiras pelas quais a Bíblia relata. Como aquela glória manifesta e o louvor declarado. Isso é glorioso quando a gente entende isso aí. Por quê? Porque primeiro é na igreja. Você entendeu isso? Aquela glória manifesta e o louvor declarado. Então, por quê? Porque é primeiro na igreja. A igreja é o jardim fechado com de Cantares 4:12. A igreja não é o templo suntuoso ou com estrutura pouco precária. Não, a igreja de Cristo é um jardim fechado, não é público. Está em Cantares 4:12. A igreja é o local para a operação do propósito de Deus sobre a terra. Essa igreja viva, móvel, que ela uma hora está no supermercado, outra hora está lá no consultório médico, outra hora está dirigindo um carro, outra hora está no fogão fazendo um alimento, outra hora é a igreja de Cristo. Ela não tem 4 rodas, ela voa pelas asas da humilhação. Tá? Então, o propósito, ela foi separada para que houvesse a operação do propósito de Deus. E mesmo nos céus ela tem as suas incumbências de proclamar a multiforme sabedoria de Deus aos homens, às potestades, que são os anjos. E em segundo lugar, agora, primeiro começa pela igreja, segundo agora é em Cristo. Jesus mesmo, porque é propósito de, em Cristo, Cristo o princípio, Cristo o Salvador, Cristo a origem da unidade, o que tem sido o tema do apóstolo Paulo. Então a igreja começa a adorar ao Cristo ressurreto e vencedor. Este teor, este poder é que resulta a nossa vitória na face da terra. E o terceiro subtópico do último tópico, que diz a glória devida a Deus. Aí aqui Paulo encerra, ele é taxativo nas suas palavras.
Ele ensina que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Pronto. Por quê? Porque a igreja nunca terá glória em si mesmo. Não. Lá no Salmo 115, versículo 1, eu não vou ler, mas todo mundo sabe, quem é apologeta sabe, que o salmista começa a dizer, não a nós, Senhor, não a nós, não, tudo é para o Senhor. Porque o seu alvo, o alvo da igreja é louvar a Deus. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, é a igreja que ela glorifica a Deus e nunca recebe. Então, o desejo árduo de Paulo é que não seja uma adoração esporádica, como nós observamos hoje. Vamos marcar um culto de avivamento, misericórdia. Misericórdia. No dia que tiver um culto, não tiver avivamento, avivamento, sabe o que é isso? Através da palavra. Sim, isso aqui não tem, não. É a base? Não. Mas Paulo quer que alcance todas as gerações. Por isso, meus filhos, diz aqui na conclusão que a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. Então, por isso, a nossa verdade prática, para a gente concluir com muito amor, diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, para vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Que Deus continue abençoando, que Deus salve a sua família, que Deus abençoe a sua família. Compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, deixe o seu like, toque no sininho, para que Deus abençoe grandiosamente a cada um de nós. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.